Olá, amigos, muito boa noite e que Deus abençoe a vida de todos pelo nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos unir a nossa fé em oração e buscando o poder de Deus para a restauração conjugal, a restituição do seu casamento e também da sua família. Eu gostaria de, antes de realizarmos essa oração, compartilhar com você algo que vem do coração de Deus ao encontro do seu coração. Porque, na verdade, nós encontramos na palavra de Deus a resposta para muitas das nossas indagações. Isso porque o que Deus não quer que exista dentro do nosso coração são dúvidas, medos, temores. Porque aonde há dúvida, existe toda a sorte de males. Uma vez que está escrito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos nós sabemos que a restauração de um casamento somente acontece pela mão de Deus. Somente Deus pode trazer a restauração do seu casamento. Então, para que possamos alcançar essa graça, precisamos de fé. E para que a fé ela tenha o seu fluxo nas nossas vidas, a fim de produzir o sobrenatural, não podemos ter dúvidas. E uma das dúvidas mais recorrentes que nós ouvimos de pessoas que acompanhamos no processo de restauração é: será que Deus quer que eu restaure esse casamento? Será que é da vontade de Deus mesmo que eu tenha o meu casamento de volta? Depois de tudo que o meu marido aprontou comigo, depois de tudo que a minha esposa aprontou comigo, será que realmente Deus quer para a minha vida esse casamento? Nós vamos compartilhar essa palavra que será esclarecedora ao coração de muitas pessoas, porque Deus, ele quer que você tenha certeza. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós encontramos na voz de Deus uma direção de convicção, de certeza, de garantia da vontade dele para as nossas vidas. Por isso eu quero que você localize na sua Bíblia o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30. 1 Samuel, no capítulo de número 30. A palavra do Senhor Jesus, nesta passagem, nos ensina a como dirimir as dúvidas, como dirimir, né, a insegurança, o medo, o temor. Eu sei que existe um temor, né? O temor no coração das pessoas é lutar por algo que nunca vai acontecer. Talvez você, minha amiga, meu amigo que me assiste nesse momento, também compartilhe dessa dúvida, desse medo, desse receio, né? Vou gastar anos da minha vida esperando, orando, lutando por uma pessoa que não está nem aí para mim. E se ela não voltar? E se, por algum acaso, nunca acontecer a restauração? Eu terei perdido todo esse tempo, envelhecendo, perdendo oportunidades? Deus, ele quer sanar essas dúvidas e produzir no seu coração a fé que é capaz de produzir o sobrenatural e o milagre impossível que você necessita alcançar na sua vida. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 30, eu quero cumprimentar os que já estão conosco aqui na nossa oração. Boa noite, Alessandra, Ana Elisa, Cícera, Clóvis, Dário, Edileide, Eusir, Gabriela, Gilberto, Jackson, G, Gedson, José Luiz, Joveleuza, Kênia, Leda, Marcelo, Márcia Cristina, Maria Agostinha, Maria Dias, Medeiros, Nilma, Paulo Barbosa, Rodson, Rosa, Ruth, Sandra Valdicleia e a Vera Lúcia.
todos que irão, durante o decorrer dessa transmissão, se unir a nós até o momento da nossa oração. Então, vamos ao que o texto sagrado fala. Ele diz sobre uma cidade chamada Ziclag, que foi saqueada pelos inimigos amalequitas. Verso 1 diz assim: Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a cidade de Ziclag. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Então veja que os inimigos, eles invadiram a cidade e levaram cativo as mulheres e os filhos de Davi e de seu exército. Algo semelhante ao que aconteceu no seu casamento. O inimigo entrou na sua casa. O inimigo levou a sua mulher embora, seus filhos. O inimigo entrou na sua casa e levou o seu marido embora. E aí o que acontece? O versículo 3 diz: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Muito semelhante, né? Muito semelhante ao que acontece na vida conjugal. Quando o marido é levado, a esposa é levada, o casamento é levado. A pessoa chora como talvez você já não tenha nem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A situação era crítica. Davi corria risco de vida, porque o povo pensava em apedrejá-lo, tirar a própria vida dele. Mas Davi, então, naquele momento, se reanimou no Senhor. E é isso que você precisa entender. Você precisa se reanimar no Senhor. Pastor, o que significa se reanimar no Senhor? É você lembrar que o teu Deus, que o teu Senhor, Ele é por ti, luta por ti, vela por ti. E ainda que coisas desagradáveis e angustiantes tenham acontecido na sua vida, Ele está disposto a estender a mão e mudar completamente a situação da sua vida. Se reanimar no Senhor é se lembrar das suas promessas. Se reanimar no Senhor é se lembrar que a vontade de Deus é que o casamento seja preservado. Para você se reanimar do Senhor, você precisa recorrer à palavra do Senhor, aonde em diversas passagens ele manifesta o seu querer. Como, por exemplo, no livro de Malaquias, capítulo 1, ele diz: o Senhor odeia o divórcio. E outra vez, nas palavras do Senhor Jesus, ele diz que o que Deus uniu, o homem não separa. E mais uma vez, Jesus volta em outra passagem do Evangelho de Mateus e diz: se o homem se separar da sua mulher, que não se case de novo, antes se reconcilie com ela. Então veja, meus irmãos, quando você passa a olhar para a vontade de Deus revelada na palavra do Senhor, você tem motivos para se reanimar, porque o Senhor está sempre disposto, principalmente na área conjugal, a restaurar a primeira aliança, a restaurar o seu casamento. No versículo 7 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei,
Respondeu o Senhor a Davi: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, quer dizer, olha como que a voz de Deus sempre produz para nós palavras de fé, palavra de coragem. A palavra de Deus nunca nos deixa em dúvida. A palavra de Deus nunca é no meio termo. A palavra de Deus é sempre direta, franca e objetiva. Deus respondeu a Davi dizendo: persegue-o, porque de fato você alcançará e libertará tudo. E é isso que você tem que fazer. Você que tem uma dúvida, você que tem um medo, como nós comentávamos no início da transmissão, medo de lutar e não alcançar, medo de lutar e perder tempo, medo de lutar por alguém que nesse exato momento não está nem aí para você, lutar por alguém que não procura saber o teu estado, não procura saber se você está bem, não procura saber da sua vida, uma pessoa que te deletou. Isso faz com que o teu coração produza dúvidas, mas na palavra do Senhor encontramos força e direcionamento. O que você deve fazer? Você deve fazer como Davi, que consultou o Senhor. Perseguirei eu, quando? Alcançá-lo-ei? O que Davi está dizendo? Senhor, não vou perder tempo, não. O Senhor me garante que eu não vou perder tempo. O Senhor me garante que eu não vou ser decepcionado. O Senhor me garante que não é tarde demais e que não há mais nada o que se fazer. E a resposta do Senhor veio. Assim como também eu creio que a resposta do Senhor virá para a tua vida e para o teu casamento. Deus vai responder. Sabe por quê? Por um motivo bem plausível. O casamento é uma instituição divina. O casamento é um sacramento. O casamento é digno de honra. Abaixo da vida eterna, abaixo da salvação que Jesus Cristo veio nos trazer, a coisa mais importante na vida de um ser humano é o seu casamento. E depois do casamento, a família. Antes da família, o casamento. Porque não tem família sem o casamento. A família decorre do casamento. Isso para a gente entender o quanto que é valioso e importante o matrimônio aos olhos do Senhor. E Ele quer sim nos abençoar e nos dar a vitória. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você se apegar a Ele. Porque sem Ele, nada podemos fazer. É como a Bíblia diz: sem Deus, não se pode comer e nem se pode se alegrar. Porque é dele que vem tudo. E Ele não falha. Ele não erra. E Ele não decepciona, como não decepcionará a sua fé. Ele fará com que o milagre aconteça no seu casamento. Por isso eu quero orar com você agora e apresentar o seu casamento, apresentar o seu matrimônio ao Espírito Santo. Eu tenho aqui comigo algumas fotografias de casais, mas se você está aí com a sua foto de casamento, a sua foto familiar, tenha em suas mãos para apresentar junto no momento da oração, para juntos clamarmos em oração. Nesse exato momento, estamos em um grande relógio de jejum. Nós estamos jejuando durante 21 dias. 21 dias estamos jejuando em turnos, 3 turnos, pela manhã, pela tarde e pela noite. E se você quiser, você também pode participar conosco desse jejum. Jejum pela restauração, jejum pela renovação da aliança, jejum pela quebra das maldições hereditárias e obras malignas. Nós estamos jejuando pela manhã, das 6 ao meio-dia, o primeiro turno. O segundo turno, meio-dia, às 18 horas. E no terceiro turno, das 18 horas às 0 horas. Escolha um dos 3 turnos e você pode realizar o seu jejum junto conosco. Porque jejuamos não apenas por nós mesmos, mas jejuamos um
pelos outros. Vamos estar aqui as fotos da família, dos casais, pelos quais iremos interceder em oração nesse momento. Pessoas que foram levadas cativas pelo inimigo, pessoas que foram levadas cativas pelo adversário, mas que o Senhor, assim como direcionou a Davi, também nos direciona a não desistir. Persiga. Persiga o teu objetivo, persiga o teu sonho, persiga o teu propósito, porque Deus vai te honrar. É como o Clóvis escreveu aqui nos comentários: nenhuma unha ficará, nenhuma unha, tudo resgatará. Eu creio que você vai ter um grande testemunho, um lindo testemunho a compartilhar conosco. Vai ficar aqui registrado nesse canal o seu testemunho, como muitos outros já estão aqui. Deus ele vai fazer com que esse milagre fortaleça o coração de muitas pessoas no mundo inteiro e que elas saibam que o nosso Senhor restaura famílias, restaura casamentos. Então, vamos colocar diante do Pai nossa casa, nossa família, colocar diante de Deus em oração. Prepare seu coração, feche seus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, é através da fé no santo nome do Senhor Jesus e na convicção que nós temos, Senhor, que a tua vontade é a restauração desse casamento, a restauração dessa família. E sabemos também, meu Pai, que esse milagre só pode ser realizado pela tua mão poderosa. Sabemos também, meu Pai, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu te peço que o Senhor venha tirar todas as dúvidas, o medo, a insegurança, o receio, que o inimigo sopra no coração de muitas pessoas, assombrando-a, dizendo que ela vai lutar por algo que não vai acontecer, que ela vai perder tempo e vai envelhecer. A vida vai passar e ela nunca vai alcançar aquilo que tem buscado em ti. Porém, a tua palavra diz: fui velho, ou sou velho, já fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer ao coração desse homem a certeza de que o Senhor agirá em seu favor. Que o Senhor venha trazer ao coração dessa mulher a certeza, a mesma certeza que o Senhor concedeu a Davi quando te buscou e consultou o Senhor. Persigo, luto, persevero, e o Senhor respondeu: sim, persegue-os, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, põe no coração de cada uma dessas pessoas essa convicção de que ela vai lutar e vai vencer. Porque nós não vamos abrir mão, Senhor, do casamento dela, uma vez que eu já me comprometi que a vitória dela é a minha vitória e a transformação do casamento dela é o nosso objetivo comum. Nós não vamos sair daqui nem desistir até esse milagre acontecer. E eu tenho certeza, certeza absoluta que da vida dela o Senhor vai extrair um grande testemunho, um maravilhoso testemunho. Por mais difícil ou pior que seja a sua situação, o milagre vai acontecer, porque tu és um Deus que cumpre tuas promessas e vela pela tua palavra para que ela se cumpra. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita os fios de cabelo que estão sobre o altar, o fogo consumidor do altar venha consumir toda maldição, toda praga hereditária, geracional, toda obra maligna de inveja e de bruxaria ser destruída, desfeita, e que o Senhor venha abençoar todos que estão conosco nesse propósito, firmados na fé, todos que estão focados, Senhor, num só propósito, num só objetivo, de não olhar para trás e não desistir até alcançar tudo, como comentamos aqui nessa oração. Nenhuma unha ficará, nada ficará, tudo será restaurado e restituído. Meu Deus, consagre esse copo com água, com unção, virtude e poder, e que ao participar desse elemento, e nessa oração se torna sagrado, todos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém?
E graças a Deus. Participe comigo, com toda a sua fé, desse copo com água, seja abençoado. Eu sei que posso passar muitas coisas, mas nunca me parar, deixar de Graças a Deus. Eu tenho certeza que o poder de Deus já se manifestou no teu casamento. O poder de Deus já alcançou a sua esposa. O poder de Deus já alcançou o seu marido. Se você precisa de orientação, se você precisa de direção, não hesite em nos procurar. Entre em contato conosco, marque um atendimento, que a gente possa ajudar você a iluminar a tua mente e ajudar você com instruções para que você persiga esse objetivo e alcance sua vitória, como muitas pessoas aqui no canal já alcançaram, você será a próxima, com toda certeza. Amanhã vamos estar de volta nesse mesmo horário. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fique na paz.